Ministério Público Federal do Rio vê indícios de corrupção nas obras para os Jogos Olímpicos. Um levantamento preliminar revelou que 600 milhões de reais dos cofres públicos foram usados no evento. Enquanto o Brasil comemora o sucesso das Olimpíadas, o Ministério Público Federal investiga a falta de transparência no uso de dinheiro público para a realização dos Jogos. Segundo os procuradores, os contratos firmados pelo Comitê Olímpico Brasileiro estão sob suspeita de corrupção e improbidade administrativa. A investigação se estende desde a construção das arenas olímpicas até as obras de preparação do Rio para receber o evento. Entre elas, o programa de despoluição da Baía de Guanabara, que nem chegou a ser concluído. O COB diz que o evento não contou com recursos públicos, mas os procuradores detectaram a utilização de 600 milhões de reais do governo federal, estado e município, principalmente com energia, segurança e transporte. O pedido hoje, já com liminar, é transparência, abrir essa caixa preta. Um evento como esse, não há como se conceber que ele permaneça sobre as leis de entidades privadas. É um evento público. De acordo com o Ministério Público Federal, falta transparência em todos os contratos administrados pelo COB. O balanço financeiro dos últimos anos foi divulgado no site da Rio 2016, mas não incluíram as despesas deste ano, período em que ocorreu o maior volume de gastos. E não foram apenas os valores gastos em instalações olímpicas e nas obras de infraestrutura que chamaram a atenção do Ministério Público Federal. Os procuradores também suspeitam de serviços contratados às pressas com o objetivo de injetar dinheiro público no evento. Um exemplo seria o repasse de 25 milhões de reais para a promoção de uma empresa estatal do setor de exportações durante a realização da festa de encerramento dos Jogos Olímpicos. Um contrato que foi concluído com os jogos já em curso. E nós não compreendemos bem qual foi o retorno para essa entidade. A Apex Brasil informou que o contrato para a projeção do nome da marca no Maracanã foi uma iniciativa de promoção dos negócios brasileiros no exterior e não revelou o valor. O Instituto Estadual do Ambiente diz que vai prestar os esclarecimentos necessários sobre a despoluição da Baía de Guanabara ao Ministério Público Federal. Uma pesquisa revela suspeita sobre a contratação da empresa de alimentação do Parque Olímpico. O dono da empresa tem ligação indireta com a família do presidente do Comitê Rio 2016. E a comida, essa continua faltando, tá? O Daniel Penafirme conta pra gente, foi ouvir os torcedores. Pode rodar. Quem chega para assistir às competições no Parque Olímpico da Barra já vem com a garrafinha d'água na mão e um suprimento reforçado de biscoitos. Eu vou ficar com fome para não comer besteira, né? Porque é fila, cara. Fila também, né? Esse tipo de coisa, caro. A comida é hoje o principal alvo de reclamações dos torcedores. A empresa Team Food é a responsável por fornecer os alimentos para o evento. Ela tem ligações indiretas com a família do presidente do Comitê Rio 2016, Carlos Arthur Nussmann. O dono da empresa é Emílio Odebrecht, ex-enteado da mulher de Nussmann, a jornalista Márcia Peltier. Pelas regras do Comitê Rio 2016, a contratação de funcionários, consultores ou empresas relacionadas com diretores da organização está vetada. Segundo o comitê, a contratação da Team Food obedeceu todo o trâmite legal e, por isso, foi aprovada pelo Conselho Fiscal, pelo Conselho Diretor e também pelo Conselho Externo do Rio 2016. Ainda de acordo com o Rio 2016, o fato de a empresa ser ligada a uma pessoa conhecida de Márcia Peltier não foi sequer discutido, já que não existe vínculo familiar. As falhas da empresa chegaram a gerar uma crise entre o Comitê Olímpico Internacional e o Rio 2016, numa reunião tensa no início da semana. Os organizadores foram obrigados a multiplicar por 10 o número de funcionários internos da empresa, além de reduzir o menu oferecido e chamar os Correios para ajudar na operação. Mesmo assim, as filas continuam grandes. Gente, vou te contar. Você imaginava já a expectativa de gente? É igual restaurante, faz o cálculo. Aí faltar... vamos cavucar que tem arroz embaixo desse grão. 12h e 48... Não é não, doutor Mar? É bem estranho. Assim, você... Até na comida, fala. É isso que você comida, queria falar. Até na comida. Até a comida assim, azeda. Tudo aquele esquema, né, meu amigo? A gente privilegia um, privilegia outro. Pega uma empresa que não tem experiência em segurança para fazer segurança simplesmente do primeiro jogo.
Jogos Olímpicos da América Latina, os primeiros Jogos do Brasil, no solo da América Latina, que é, por acaso, no Brasil. A gente faz aquele negócio, por que se escolhe? Joga 17 milhões nela, mas a empresa não tem experiência. Pô, meu amigo, mas é de fulano mas de a gente tal, aprende. é daquele amigo, né, meu amigo? A gente Quando aprende começar, aos trancos a e gente barrancos. aprende. E se der errado, a gente não faz nada e deixa nas costas do governo do Estado. E aí fica tudo legal, porque no final tem uma festa maravilhosa e todo mundo esquece, menos o Ministério Público. A gente está contando contigo, hein, seu Ministério Público. 12h49, o exclusivo você só tem aqui no SBT Rio. Ministério do Trabalho investiga a denúncia de trabalho escravo e exploração do trabalhador na Olimpíada. Muitos funcionários denunciam que são submetidos a longas jornadas sem direito a refeições e às vezes nem água. A reportagem especial é de Fábio Diamante. Olha aí, depois a gente conversa. O que você vai conhecer a partir de agora é a Olimpíada que pouca gente vê. Como se a gente fosse uma situação meio que de escravo. O homem que não mostra o rosto por medo é funcionário de uma das empresas de alimentação dos Jogos Olímpicos. O trabalho, com salário de cerca de R$1.000, começou na cerimônia de abertura. No dia da abertura, cheguei 8 da manhã, saí 1 e pouca da manhã, quase 2. Almoço, não teve. Sem comer? Sem comer. Deram um lanche, fast food, tipo um pão com salsicha. Esse é o lanche servido para quem trabalhou 17 horas sem parar. Humilhante. É como se estivesse dando ração. No Parque Olímpico, a situação é mais grave ainda. Nos primeiros dias, os funcionários não tinham o que comer. Sem saber o que fazer e com fome, eles mandavam mensagens de voz cobrando a alimentação. Esse inferno aqui desse refeitório não tem comida, a gente não sabe o que a gente vai fazer. A mulher não deu previsão de quando a comida vai chegar. Eu falei pra ela que já acabou o meu horário de almoço. Nos dias seguintes, o tal almoço passou a ser servido. E esse foi o resultado. Enquanto os torcedores vibravam durante as competições, a funcionária passava mal depois de comer. Todo mundo passando mal, gente. Todo mundo desmaiando. Esta outra funcionária conta que a falta de estrutura também atinge os torcedores. Não tinha comida para servir, também faltou a água, não tinha alimentação, muita gente pedindo alguns lanches que já não tinham mais. E assim, muito cedo, à tarde, já não tinha mais lanche. Muitos clientes ficam nervosos porque não tem a comida. Denúncia confirmada por quem veio assistir aos jogos. Acabou comida, bebida, cerveja quente. Aconteceu. Funcionários do Ministério do Trabalho vieram diversas vezes até o Parque Olímpico para checar as denúncias, mas a organização dos jogos chegou a deixar os fiscais esperando por mais de 5 horas aqui, do lado de fora. Tempo de sobra para esconder os problemas. O chefe da fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho conta que a Rio 2016 foi multada por impedir o trabalho dos fiscais. Isso tudo, o comitê é solidariamente responsável. Nós notificamos, se eu não me engano, até agora, mais de 400 empresas prestando serviço, e todas com irregularidade. E assim, os Jogos do Rio, que pregam união e respeito, vão deixando suas marcas de tristeza e vergonha para muitos. Eu passo fome, eu passo sede, sou tratada como um animal. Todos nós lá estamos sendo tratados como bicho. Nem bicho merece ser tratado desse jeito. O presidente do Comitê Olímpico da Irlanda e integrante do Comitê Olímpico Internacional pediu o afastamento dos cargos depois de ser preso ontem aqui no Rio. Ele é acusado de participar de um esquema internacional de venda de ingressos para os Jogos da Rio 2016. O presidente do Conselho Olímpico Irlandês, Patrick Hickey, foi detido em um hotel na Barra da Tijuca às 6 da manhã. O repórter Jackson Silva acompanhou a ação. Hickey tem 71 anos, passou mal e foi levado para o hospital. Ele vai responder por cambismo, formação de quadrilha e marketing de emboscada. A polícia do Rio começou a investigação no dia da cerimônia de abertura, com a prisão do irlandês Kevin Mallon e a apreensão de mais de 800 ingressos.
Marlon é diretor da THG, empresa inglesa acusada de operar o esquema. A THG, praticando um cambismo maquiado, camuflado de um programa de hospitalidade, revendia esse ingresso por um alto valor financeiro. Oficialmente, os ingressos destinados ao Conselho Olímpico Irlandês deveriam ser revendidos para cidadãos da Irlanda por uma empresa credenciada, a Pro10. Mas os investigadores descobriram que as entradas eram desviadas para a THG. O comitê irlandês, ele tentou indicar a THG Esporte no primeiro momento, mas foi negado pelo Comitê Olímpico Internacional e com isso constituíram a Pro10. Quando soube do escândalo, o ministro do Esporte da Irlanda esteve aqui no Brasil para conversar com o presidente do Conselho Irlandês. Foi numa reunião tensa no último domingo. Nela, Patrick Hickey negou que um observador independente, indicado pelo Ministério, participasse da investigação. Na Copa do Mundo, um funcionário da THG foi detido, pagou fiança e fugiu do país. Nesta semana, a polícia pediu a prisão de mais 4 diretores da empresa, entre eles o presidente Marcus Evans. Ele também é dono do Ipswich Town, clube usado para lavagem de dinheiro. A comissão que investiga a atuação dos movimentos sociais no campo foi encerrada sem um relatório final, apesar dos indícios de irregularidades. Documentos revelam que organizações não governamentais teriam direcionado doações, inclusive de órgãos internacionais, para promover invasões de terra. A CPI começou em dezembro de 2015 para investigar atos da FUNAI e do INCRA. E durante os 8 meses de trabalho, conseguiu reunir vários documentos que comprovariam a influência de ONGs, organizações não governamentais com sede no exterior, em invasões de terra e na demarcação de áreas indígenas no Brasil. Relatório obtido com exclusividade pela equipe de jornalismo da Band mostra dezenas de doações feitas pelo governo da Noruega, da Alemanha e pela Petrobras entre 2009 e 2015 para o Fundo da Amazônia, criado em 2008 durante o governo Lula. O volume de dinheiro transferido para o Brasil é impressionante. Mais de $1 bilhão ou 2,5 bilhões de reais. De acordo com este procurador, requisitado para auxiliar os trabalhos da comissão, há fortes indícios de que boa parte desse dinheiro foi direcionada para invasões de terra. As transferências são legais, né? São destinadas legalmente. O problema é o uso ilegal com essa finalidade que não pode uma entidade estrangeira e governos estrangeiros interferirem nas políticas públicas brasileiras. Esse outro documento mostra que a Agência Católica para o Desenvolvimento, com sede na Inglaterra, transfere para o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, entre 2000 e 2002, $70 mil. No plano de aplicação dos recursos, o CIMI destina 40 mil para retomadas. Este delegado da Polícia Federal, também requisitado para auxiliar a CPI, explica que retomadas são invasões de terras. Eles chamam de retomada de áreas indígenas, que na realidade, criminalmente, seria esbulho possessório. Invasão de áreas particulares, que já estão, inclusive, com tituladas há mais de 30 anos. O Conselho Indigenista Missionário disse que não tem nada a temer e que já foi investigado pela Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul e, por isso, não vê necessidade de uma nova investigação. Não tem porquê essa invasão por parte da bancada ruralista sobre as contas do CIMI. Não temos nada a esconder, mas também não somos obrigados a fornecer nossos dados a pessoas que não têm legitimidade para terem esses dados e nem motivação para isso. Se estão querendo impedir é porque tem alguma coisa para se achar. E nós estamos muito perto de poder achar o destino de tudo isso, os beneficiários de tudo isso, pessoas que estão se beneficiando de forma imprópria de tudo isso. Então a CPI, ela precisa continuar, precisa ser finalizada. O Instituto Socioambiental, ligado à defesa dos interesses indígenas, é uma das entidades investigadas pela CPI que receberam dinheiro do Fundo da Amazônia, administrado pelo BNDES. Como mostra esse documento, o ISA recebeu 12 milhões de reais do fundo em 2016 para a elaboração de planos de gestão territorial em comunidades indígenas nas bacias dos rios Negro e Xingu, na Amazônia.
De acordo com a CPI, o dinheiro estaria sendo usado para financiar laudos fraudulentos. Promovem, motivam e manipulam as demarcações e os pedidos de demarcações, principalmente se baseando na manipulação dos laudos antropológicos. Em nota, o Instituto Socioambiental disse que não trabalha com a elaboração de laudos e que os convênios ou contratos assinados com o BNDES são realizados a partir de chamada pública e obedecem à lei, tanto na contratação quanto na fiscalização. Diante das evidências, a CPI autorizou a quebra de sigilo de várias entidades que receberam dinheiro do exterior. Entre elas, o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, e o ISA, o Instituto Socioambiental. Mas essas entidades e alguns parlamentares recorreram ao Supremo contra a medida. Nós fomos interrompidos, primeiro, por uma saraivada de mandados de segurança. Essas entidades entraram com 8 mandados de segurança no Supremo Tribunal Federal e o ministro Lewandowski, no recesso, concedeu liminar em 6 ou 7 deles, 6 deles, e aí nós ficamos impedidos de aprofundar o conhecimento sobre o uso e as transferências desses recursos. A comissão encerrou os trabalhos na semana passada, mas o presidente e o relator ainda insistem para que a CPI seja prorrogada por mais 3 meses, porque ainda há muitas denúncias para investigar. Morto que faz Pronaf há 8 anos, morto, criança com 2 anos que tem 18 a 20 lotes da reforma agrária. Querem mais? Áreas ambientais completamente devastadas, com um caminhão do INCRA e a carreta de tora da madeireira carregando do lado. Quando a área não tem mais uma madeira que preste, aí o IBAMA multa o INCRA e tudo continua na mesma coisa. O INCRA não tem serra. Quem cortou aquela mata toda tem nome, sobrenome, tem gente por trás disso tudo, e é isso que nós estamos apurando. Mas para Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, a investigação já acabou. O senhor vai votar a prorrogação da CPI do INCRA? Não. A Polícia Federal fez uma operação contra o desvio de dinheiro repassado pelo governo a confederações esportivas. A verba deveria ter sido usada na preparação de atletas com potencial olímpico. A Operação Nemeus aconteceu no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Manaus e em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. O presidente da empresa SB Marketing e Promoções, Sérgio Borges, foi preso preventivamente. Foram cumpridos ainda mandados de busca e apreensão e 7 de condução coercitiva. A quadrilha usava documentos falsos para manipular contratos superfaturando serviços. Segundo a investigação, a SB Marketing e Promoções ganhou 14 licitações entre 2011 e 2015, no valor de 26 milhões de reais, e pelo menos 3 milhões foram desviados. Os indícios apontam para envolvimento de dirigentes das confederações de tiro esportivo e de taekwondo. As duas modalidades renderam medalhas para o Brasil nos Jogos do Rio.